Eu vejo uma evolução gigantesca, né, do jogador que ele começou no Santos Futebol Clube e do atleta que é hoje, né? Claro, suas experiências estão ajudando o Neymar a lapidar, né, esse caminho, né? Que hoje nós não estamos projetando o Neymar como seu final de carreira nesses 10 anos, pelo contrário. Nós estamos lutando para mais 10 anos. Nós estamos felizes com a carreira do Neymar até esse momento e queremos continuar durante esse tempo. Nós temos a gestão de carreira dele, né? Tanto a profissional como a desportiva, né? Como também a sua imagem. Mas o grande projeto nosso é a felicidade dele, né? Esse é o grande desafio que nós temos, né? Que eu coloco para que a minha empresa, para que as pessoas que trabalham, né, no entorno do Neymar. O Neymar vive, é o mundo dele. É o mundo que nós encontramos, né? Quando a gente percebeu que realmente ele ia ser foco dessas atenções, a gente se preparou para isso, né? E é um aprendizado, a gente aprende todo dia tem uma coisa nova, tem uma situação diferente. E o que nós temos que fazer é fazer com que ele entenda isso. O nosso trabalho é esse. E o Neymar já entende muito, ele sabe do que ele é feito, pelo que ele foi feito, né? O futebol traz essa dimensão tão grande, né, de conhecimento, que desperta essa curiosidade, e não é diferente para o Neymar. Então a gente precisa ter consciência que isso é inerente à carreira dele e a gente tem que ter tranquilidade para que a gente possa, nos próximos 10 anos, saber lidar com isso. E o Neymar, ele não pode mudar a sua essência do que ele é feito. Ele não pode ser moldado, né? Ele não pode ser o que a mídia espera dele. Não pode. Ele tem que ser o que ele realmente é. Ele tem que ser natural. O Neymar é um tipo de jogador que é o Neymar. Amanhã você vai estar comparando que tipo de jogadores serão comparados com o Neymar, né? A gente fica sempre pensando em comparações, né? E eu sempre digo que o Neymar não é uma comparação, é uma inspiração. Da mesma forma que Pelé inspirou alguns jogadores, Zico, Romário, Ronaldinho, Ronaldo, inspiraram outros jogadores, o Neymar vai inspirar outros jogadores. Ele não vai conseguir agradar a todos, né? A forma que ele joga. A mídia ela apenas representa, né, o fato contraditório de muitas coisas, né? Ela não tem a razão em tudo. Nós tivemos muitos momentos felizes, muitos. Enumerá-los e colocar como o mais relevante ou menos relevante, eu acho que nós vamos ter mais momentos assim, eu acredito. Mas tivemos momentos significativos, né? Como uma Olimpíada, a estreia do Neymar. Para nós, como família, quando eu vi meu filho estrear no Santos Futebol Clube, hoje a gente está comemorando isso, né? Esses 10 anos. Para nós foi um momento mágico. E na hora que a gente vê, a gente relembra isso, é como se a gente voltasse no tempo, né? A gente sente até o cheiro. Tem um monte de fatores, não empatou, não lembro no momento, no dia. Mas era um momento muito mágico para nós, né? Como família. Imagine para o Neymar. E você vê ele conquistando as coisas, isso são momentos cada vez melhores, né? A primeira Champions, o 100º gol, daqui a pouco estava completando 200 gols. Então isso nunca para, né? Graças a Deus, na vida do Neymar, ele sempre vai alcançando momentos diferentes. Mas para nós o que importa é o momento. Hoje nós somos felizes nesse momento. O que passou já passou. O momento bom passou, como ruim também. E a gente fica ali, a gente só quer lembrar dos momentos bons. Eu acredito que a imprensa não conhece. Eu acho que é normal, da mesma forma que a gente também não conhece a imprensa, né? Você tem que se enxergar, se olhar. E o Neymar faz isso diariamente, né? Não tem como você conhecer totalmente o Neymar, porque ele tem uma vida privada também, né? E para ele não é normal ele se despir, né, de uma forma que todo mundo possa entendê-lo, porque isso também dá margem de muitas críticas, porque cada um tem o seu modo de viver. Nós estamos num momento não só social, mas não só no Brasil, mas em todo mundo, onde todo mundo quer dar pitaco na vida dos outros. E
E mal a gente consegue organizar e levar a nossa vida da melhor maneira possível, como a gente vai falar da vida dos outros, como as pessoas têm que levar a sua vida. Eu penso assim, e eu acho que meu filho também pensa da mesma forma. Cada um tem sua vida e cada um leve a sua vida do jeito que quiser, da forma que quiser. O importante é você realmente ser feliz, ser um bom ser humano, que é isso que eu desejo para os meus filhos, que eu sempre plantei para eles, que eles sejam bons como seres humanos, que eles possam respeitar as suas diversidades, a diversidade dos outros, mas que ele também possa também ter certeza do que ele está fazendo aqui interessa muito a ele, aos seus amigos, à sua família. Ele vai ser um cara que realmente ele vai discutir. Se ele vê que não é verdadeira a informação, eu acho que ele vai discutir sim. A crítica, de vez em quando, ela serve como um balizador para você, né? Porque você também tem que, em determinados momentos, pensar se realmente o que as pessoas estão vendo é o que eu não estou enxergando, entendeu? E a gente tem a consciência e o bom senso de analisar as críticas. É claro que tem críticas que são indevidas, né? E a gente não concorda. É um direito meu. Da mesma forma que as pessoas têm suas opiniões, nós temos a nossa. Poxa, se você falar da gestão de carreira do Neymar, e você disser para mim que isso não é uma boa carreira de um atleta de 27 anos, eu não concordo. Porque meu filho está jogando futebol profissionalmente e você está sendo reconhecido pelo seu trabalho, né? Ele é reconhecido financeiramente pelo seu trabalho. Mas eu acho que meu filho é um atleta que se cuida, treina, tem suas responsabilidades profissionais. Então, se a gente falar de gestão de carreira, gerir carreira, o Neymar está, para mim, né, está bem gerido. As pessoas falam, poxa, o Neymar está sempre em toda janela de transferência, ele está especulado, né, por algum grande clube ou não. Isso significa que é uma boa gestão de carreira. Ele está sempre entre os nomes. Se for alguma contratação importante, o Neymar está envolvido nelas. Graças a Deus. Mas isso não significa que ele vai para um clube ou para outro. O nome dele é especulado desde os seus 17 anos. Desde quando ele estreou no profissional. Né? West Ham, Chelsea, vários clubes, né, se interessaram pelo Neymar. E nem por isso aconteceu das suas transferências. O Neymar tem 2 transferências na vida. São Futebol Clube Barcelona e Barcelona para o Paris Saint-Germain. Mas estamos há 10 anos especulativo. Então a probabilidade do Neymar não sair é muito grande. Entendeu? Primeiro que ele está no seu 2º ano de contrato. Então tem mais 3 anos ao findar esse primeiro contrato que nós estamos partindo já para uma renovação com o Paris Saint-Germain. Então é uma discussão que isso cabe só à imprensa, a quem especula isso, não a nós. A gente já está discutindo alguns pontos, mas isso vai ser mais para o 3º ano. Nós temos 1 ano ainda para discutir isso, né? Isso é normal na Europa, sempre entra nesse processo de renovação. Não se espera o final do contrato para você discutir se vai renovar ou não. A gente ainda não pensa na possibilidade do Neymar voltar ou não ao Brasil. O que o Neymar precisa é estar em grandes centros, onde estão jogando futebol em alto nível. É nesse lugar que ele quer estar. E hoje a gente sabe que isso, a gente está falando do Campeonato Europeu, Champions League. O meu trabalho como gestor de poder fazer uma programação e um planejamento de carreira para ele. Eu já falei várias vezes que o jogador de futebol, a carreira é muito curta. O Neymar não teve tempo de estudar para ser médico, advogado, jornalista, não teve esse tempo. Ele se dedicou a ser um profissional de futebol e disso ele tem que viver seu pós-carreira. Então, o nosso grande desafio é fazer um planejamento de carreira para que ele, quando parar de jogar futebol, ele tenha, né, a certeza de ter tranquilidade para ele poder seguir a sua vida da mesma forma como se ele estivesse atuando ainda no futebol. O futuro vai ser ele que vai decidir. A gente é um país preconceituoso, a gente sabe disso. A gente se esconde, né? Não estou falando de um preconceito de ser racista ou isso, aquilo, não. Mas um preconceito das coisas, sabe? Um pré-julgamento das coisas, sem você conhecer as pessoas. A gente tem um pré-julgamento, eu diria com mais certeza.
Então, quando você calcula, pai de jogador de futebol, então você acha que esse cara não está preparado para alguma coisa, para abrir a boca ou para falar. Tem umas pessoas muito pré-julgadores, pré-conceito, entendeu? Então, essas pessoas analisam as pessoas pelo que elas não são, sem saber se são. Então, isso é perigoso isso. Então, talvez nós sofremos uma coisa aqui no Brasil de que você tem que estar formado em alguma coisa. Você tem que ser especialista em alguma coisa para poder falar alguma coisa. E às vezes não é verdade. Às vezes a tua faculdade é empírica. Às vezes a tua faculdade é a faculdade da vida. É esses cuidados que a gente deve ter, né? Eu não quero julgar ninguém, mas também não quero ser julgado. Eu acredito que você não deve ficar olhando muito pelo que as pessoas ficam falando, né? Senão você vai prestar atenção em vários julgamentos e você não vai decidir, você não vai ter certeza da sua escolha. Então você tem que saber o que você escolheu. Eu vivi muito tempo sem dinheiro. Mas não o Neymar. O Neymar ele foi uma criança como outra qualquer, claro. Vem de um berço humilde, mas ele começou já a adquirir coisas e enxergar e ver coisas que muitas crianças não viram, entendeu? Ele já estava com 12 anos já estava no Santos Futebol Clube, né? 14 anos ele já tinha certos rendimentos, né? Mesmo que fosse ajuda de custo, mesmo que fosse alguma coisa impulsionada, ele já sabia que poderia ter a possibilidade de ganhar alguma grana. Mas a nossa essência ela não pode mudar, ela não foi feita pelo dinheiro financeiramente. Pelo contrário, isso nos faz ficar atentos e vigilantes, né? Porque quando você deixa de ser pobre, você não quer voltar a ser pobre. Pelo contrário, você precisa ter cuidados, né? Dinheiro não aceita desaforo, você tem cuidados, você precisa administrar isso. E a gente fez de tudo para que a gente não perdesse a essência. A gente sabe de onde nós viemos. Nós temos familiares ainda pobres ainda na nossa vida, que não têm financeiramente o que nós conquistamos. Né? Você não consegue arrastar todo mundo ao seu nível de situação financeira. Não consegue. Às vezes pode conseguir um bom emprego, ter um salário legal, mas talvez você tenha dentro da sua casa um irmão que não tenha o teu sucesso, né, profissional. E isso equivale, isso é proporcional. E eu falo isso proporcionalmente. Proporcional porque às vezes um bom salário para uma família já representa uma riqueza enorme. Isso não quer dizer. É que as pessoas gostam de julgar isso e achar como se o dinheiro que você ganha, isso te envenena, né? Isso te amaldiçoa de alguma forma. E a gente não pensa assim, pelo contrário. Eu acho que se você entrar numa rede social, se você vê, uma rede social ela é boa para certas coisas, mas é ruim para outras. A gente poderia usar as redes sociais de uma forma positiva, mas é impossível isso. Porque sempre tem um fantasma lá, ou alguém que realmente quer só criar dano e entra numa rede social para criticar ou para falar. Mas você não pode ficar só atento às redes sociais, elas são uma realidade à parte. Elas não determinam se aquilo está certo ou se está errado. O Neymar, como pessoa pública, ele é alvo. Né? Ele é alvo de qualquer discussão. Ele entende isso. Mas quando as pessoas também públicas querem falar sobre algo, elas precisam ter cuidados, né? Eu não conheço, eu não sei do que eu quero falar. Então, a imprensa, eu acho que ela é muito responsável, ela é muito responsável por muita coisa que acontece, porque ela tem poder nisso. Ela tem poder, porque ela que leva a informação. E às vezes você levar uma informação apenas para ser o primeiro, isso não interessa, isso não é bom. Ela precisa ser uma informação verdadeira. E de vez em quando a imprensa, ela ajuda essas redes sociais a fazer esse tipo de situação. Fazer com que as coisas cheguem primeiro sem ter a totalidade da verdade, né? E às vezes você é mal informado, você não tem uma informação correta. Quando dá tempo, eu tento ajudá-lo, mas tem hora que não dá tempo, tem hora que o Neymar mesmo, ele se desabafa. Ele é um cara natural. Você tem a certeza que o Neymar ele não vai fugir daquilo que ele é. Se ele achar que ele tem que fazer as coisas dele, ele vai fazer, porque ele é responsável no seu trabalho, na sua profissão. Então a vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Eu admiro ele nisso. E eu respeito isso. Porque eu sei que ele é responsável com o que ele faz, com o seu trabalho.
Meu filho não é responsável agora com os 27, meu filho sempre foi responsável aos 17, quando se iniciou profissionalmente, quando ele estreou. Entendeu? Então eu nunca precisei acordá-lo para treinar, pelo contrário. Ele me cutucava, porque era eu que levava ele para treinar quando ele era da base. Então às vezes era ele que batia na minha porta, pai, ó, não vai atrasar, acorda aí. Ele é um cara responsável, está em todos os treinos, está em todos os lugares que ele é chamado. E por isso a gente tem orgulho disso. Uma declaração marcante nesses 10 anos foi dita pelo Edu Gaspar. Ele falou depois da eliminação na Copa da Rússia que é difícil ser Neymar. Eu queria saber se o senhor concorda com essa declaração dele e se o senhor entende que isso pode ter soado ofensivo para algumas pessoas que têm a vida muito dura, da classe menos abastada, dos pobres, enfim, aquele cara que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, ou não? Você acha que é uma frase completamente compreensível, até para essas pessoas? Poxa vida, esse é um tipo de pergunta que você vê, é um jornalista falando isso, né? É você me perguntando, para mim é de uma ignorância tremenda você comparar um trabalhador comum com um atleta de futebol. Chega a ser ignorante isso, porque você leva as pessoas a uma situação onde essa comparação não existe. Não existe. Por quê? O que ele quis dizer, eu acho, ali, é que é difícil pela situação dele. Nós estamos falando de jogador de futebol, não estamos falando de um profissional comum. Quando você leva para esse negócio é porque você não quer entender o que ele falou. Aí, se você não quer entender o que ele falou, eu te entendo. É mais interessante para você provocar uma situação de levar o que o do Gaspar está falando de um atleta. É difícil ser Neymar como jogador de futebol, gente. Essa pressão que ele leva, alguma coisa, ele quis falar isso, mas falou de um jogador de futebol. Não quis falar de um brasileiro comum, de alguém que trabalha em uma profissão diferente. Ele quis falar de um jogador de futebol. É difícil ser Neymar jogador de futebol. Aí, claro, pega um jornalista ou quem não entende, aí eu acho uma ignorância uma pergunta dessa. Porque não foi nesse sentido que ele quis falar. Entendeu? Porque se essa pergunta é para mim, eu já falo que o jornalista é um ignorante. Porque eu não estou falando de uma pessoa comum, meu amigo. Você não pode comparar a tua profissão, nem de jornalista com uma pessoa comum, e nem de um jogador de futebol. Nós estamos falando de jogador de futebol. Então ele está falando, eu acho que a resposta dele falou, é difícil ser Neymar por ser um jogador de futebol. Essa pressão, ninguém está falando de salário, num cara que acorda às 7 da manhã, porque também o cara precisa ter disposição física e talento para ser jogador de futebol. Você vai pegar uma pessoa comum, senão eu teria feito minha filha ser jogador de futebol também. Não é essa a função, não foi essa a pergunta, entendeu? Bom, só para deixar claro, eu te perguntei, não significa que eu acho que ele está certo ou que ele está errado. Só coloquei a discussão. Não, mas você colocou a discussão de um trabalhador comum. Se para mim era razoável que uma pessoa que trabalha. Isso não tem, não é? Porque as pessoas discutiram, a gente falou, significa que eu esteja condenando. Eu sei, mas você não pode entrar nisso numa situação de rede social. Poxa, eu trabalho, ruim para mim esse trabalho. Não quis falar sobre isso. Gente, a gente não pode falar de quem vive em situação vulnerável para quem é um jogador de futebol que ganha milhões de reais. Poxa, é injusta essa comparação. Essa é uma comparação perigosa e maldosa. Eu acredito nisso. Eu acho que isso não é discussão. Então se coloque no lugar das pessoas também, entendeu? As pessoas talvez tenham sido injustas em pensar esse tipo de comparação. As pessoas não são injustas, é só uma pergunta que não dá nem para responder. Porque você não está falando de futebol. Você pega um jornalista que vai falar de futebol, o cara está falando de situação. Fala isso com o presidente do país, fala isso com o prefeito, ou com o trabalho do cara. São coisas diferentes. Vamos falar de futebol então, na tua opinião, nesses 10 anos, qual o melhor parceiro que ele teve em campo, que o Neymar teve em campo? O melhor parceiro? Não sei, o Neymar teve vários parceiros bons, né? Teve o Paulo Henrique Ganso, Messi Soares, hoje tem Cavani e Mbappé, são parceiros de futebol. Eu acho que ainda o Neymar não terminou a sua carreira para chegar e falar qual foi o maior, não sei. Acho que ainda não tá nesse momento de falar quem é o maior, quem é o melhor.
Acho que não. Mas daqui a pouco você vai me perguntar qual foi o melhor treinador. Todos. Porque cada treinador deu sua parte para ele. Tenha certeza que ele sugou todas as experiências de algum treinador para ele. Isso é ser inteligente, né? Da mesma forma que ele tem seus parceiros dentro de campo. Cada um vai dar a sua melhor. Não significa que esse é melhor. Ele teve André no Santos, que ele achou maravilhoso, que ele achou que foi um dos melhores para ele. Da inteligência que o André tinha de se posicionar dentro de campo. Paulo Henrique, pelo amor de Deus, quem sou eu para poder escolher um parceiro para o meu filho? É difícil eu chegar e falar, poxa, como é que o cara aguenta ir treinar todo dia? Daqui a pouco concentração, joga de novo, volta, treina, e alta intensidade. E os caras estão disponíveis novamente. Beleza. Mas a gente sabe, quem está por trás desses jogadores aí, essa grande atenção que a gente tem que ter profissionalmente nisso. E a gente sabe que o futebol, não só o futebol, mas o esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Não é saudável para o corpo, não é saudável psicologicamente, pela pressão que se exige desses atletas. Você sabe disso. Quantos atletas se perderam no meio do caminho? Quantos destruíram sua carreira e se perderam porque achavam que tinham que fazer mais do que aquilo? Não, o Neymar tem que fazer aquilo que é possível para ele. O que foi determinado para ele, o que der para ele fazer. Mas que ele realmente pague o preço. Ele paga o preço muito caro para isso. Da sua adolescência, da sua juventude. Porque quando o cara parar de jogar futebol, você tem a certeza que ele abriu mão de um monte de coisa, né? Do ambiente da sua família, do ambiente do seu lado, do ambiente do seu país, sabe? Dos amigos. Então, ele abriu mão de um monte de coisa para ser um atleta profissional de futebol de alto rendimento. E esse cuidado a gente tem que ter. Porque conforme ele terminar a sua carreira, bem ou mal, bem ou mal como pode terminar bem ou mal? O que é mal? Tem que ver se é mal para ele. Se ele achar que ele terminou a carreira dele satisfatoriamente, se ele terminou a sua carreira da forma que ele quis, porque ele precisa terminar a sua carreira feliz. O Neymar não pode terminar a sua carreira sendo infeliz, ter feito aquilo que os outros achavam que ele deveria fazer e ele deixar de fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. O Neymar tem que fazer aquilo que ele acha que é certo para ele. É claro, sem passar por cima de ninguém, sem machucar ninguém, ele não precisa de escada, ele não precisa de degraus. Ele não precisa usar as pessoas nem nada para subir na vida. Pelo contrário, ele tem que ir pelo talento dele. Tudo que o Neymar conquistou até agora, que nós conquistamos, foi pelo talento dele. Eu não vou falar que o Neymar é caçado, isso é a característica dele. Se ele mudar na sua característica, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser o Neymar. Você não reconheceria ele. Talvez ele passaria desapercebido por você. A gente não estaria agora conversando. Nós estamos falando de Neymar porque ele é assim. O Neymar, ele se tornou aquilo que ele queria ser. É claro que, poxa, o adversário tem que chegar mais junto, mas porque se deixar ele à vontade, ele vai criar danos à equipe adversária. Entendeu? A gente não pode ficar achando que ele é caçado isso. A gente tem que achar um dispositivo para que ele possa evitar ser caçado. Mas isso não é uma conversa nossa aqui. Isso é uma conversa de quem? Da arbitragem. É a arbitragem que tem que ter a sabedoria de poder coibir o que é falta, o que não é falta, o que acharem que é simulação, que seja simulação. Não sou eu que vou discutir isso. A arbitragem que tem que estar preparada. A arbitragem tem que saber realmente ler o jogo, né? Eu acho que tem que dar tranquilidade para a arbitragem, para o árbitro ser árbitro e para o jogador ser jogador. Porque o espetáculo não está na arbitragem, o espetáculo está na partida, nos jogadores. É isso que leva torcedor, isso que faz com que a mídia escreva de futebol. Né? Parece que a gente parou de falar de futebol, a gente não fala de futebol. A gente fala só de polêmica. Eu falei isso uma vez num programa e falei que o Neymar estreou muito novo. E quem viu a estreia do Neymar poderia entender que o Neymar era muito franzino para estar numa equipe profissional. Se você vê, os atletas profissionais são muito fortes, são muito potentes. E o Neymar ainda não tinha potência, tinha muito talento para jogar naquela equipe do Santos Futebol Clube, mas não tinha potência.
Volta ao passado um pouquinho, assiste ele entrando em campo, você vai ver. A camisa enorme, ele muito magrinho. O Luxemburgo falou uma coisa, ele foi condenado, quando ele falou, o Neymar é um filé de borboleta. Ele sabia, muito magrinho, muito, talentosíssimo demais, mas todo mundo condenou ele. Mas a gente sabia como o Neymar poderia se defender. Poxa, eu falei assim, o Neymar se joga. Eu, particularmente, eu acho que o Neymar ele não podia entrar em dividido em certos momentos, que ele não iria ganhar. Quando eu explico, poxa, então você pediu para o Neymar ficar pulando, então você é o responsável por ele estar pulando. Não, não sou responsável por ele estar pulando. Eu sou responsável em defendê-lo. Na hora que ele começou a querer se manter em pé, porque quando você começa a se projetar no ar, você tem a possibilidade de, se você for, né, abatido naquele momento, você tem a certeza que você está no ar, você tá projetado no ar, não vai se machucar. O que eu pedia para o Neymar em determinados momentos, que ele não dividisse. Não dividisse, que ele não teria força suficiente para ganhar essa dividida. Que eu sei que todo mundo falava, tem que dividir, futebol é contato, é briga. Não, ele precisava chegar antes na bola. Eu não falava para ele fugir do contato. O Neymar, você pode ver, ele faz de tudo para chegar antes na bola. É claro, se ele vê que recebeu o contato, que ele esteja no alto. E eu o Neymar, quando era mais jovem, eu sempre falava para ele, um graveto no ar, mesmo com uma barra de ferro, não se rompe. Mas se você colocar ela no solo, você tem a certeza que qualquer peteleco pode quebrar. Isso não estou falando só eu, isso é a física, isso qualquer um pode entender. Eu tô tentando fazer uma ilustração para que as pessoas possam entender o que eu tentei falar com o Neymar. Então eu não falei para ele não dividir, eu falei para ele chegar antes. Você tem que estar atento dentro de campo para que você possa não entrar em dividida. Porque depois que você dominar a bola, ninguém vai rachar com você. Mas se você vê que o cara veio e você chegou muito antes, esteja no ar. Então, de vez em quando, ele já estava projetado no ar e, às vezes, o contato era deixado de lado e parecia que ele estava simulando. Mas eu preferia que o meu filho ficasse simulando uma situação do que ele lesionado. Então, a gente pediu tanto para ele ficar de pé, que ele ficou de pé. Né? De pé, por uma, por duas, por três. E o árbitro não dá falta. Ele está pedindo, se você não vai dar falta, não vai dar, porque uma jogada anterior, ele caiu, o juiz não deu. Aí ele falou, olha, estou desequilibrando, e a arbitragem não parou, não coibiu, não deu nada. Aí o que você pode falar disso? Até provocar lesão, provocou o desequilíbrio, se você vê a imagem, provoca o desequilíbrio, ele tem uma nova entorse. Aí, poxa, se o Neymar fica em pé, ele é lesionado. Se ele cai, ele cai. Então é melhor o Neymar continuar sendo o Neymar. Eu estou tentando falar sobre isso tudo aqui, porque no contexto a resposta fica meio longa, para poder entender a minha visão. Que o Neymar seja Neymar, que ele continue sendo Neymar, porque o Neymar sendo Neymar, ele já levou a seleção às Olimpíadas, já levou o Barcelona à Champions League, tem inúmeros títulos pelo Santos Futebol Clube, sendo o que todo mundo falava cai. Ou eu prefiro ver ele fora de campo 2, 3 meses sem jogar futebol, porque a arbitragem não consegue administrar essa situação. Isso não é um problema meu. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha. Eu posso chegar e defender. Isso não significa que eu fico defendendo e o Neymar é mimado. Eu não vejo ele mimado dentro de campo. Eu não vejo ninguém protegendo o Neymar dentro de campo. Eu não vejo ninguém passando a cabeça do Neymar, passando a mão na cabeça dele dentro de campo. Eu não vejo ninguém. O que é mimado desportivamente? O Neymar é um jogador mimado? Não. O Neymar é um filho mimado. E se ele é mimado pelos pais, amém. Eu vou mimar meu filho, eu tenho meu direito. Você como pai ou como mãe, eu tenho certeza que você vai mimar seu filho. Eu vou mimar o meu. Por conta de todo esse contexto, o senhor acha que do futebol ficar mais chato e tal, o senhor acha que hoje o Neymar se diverte menos jogando bola profissionalmente? Com certeza, com certeza. Por isso que eu acho que um conselho que eu dou para o meu filho é que ele não perca a alegria de jogar futebol. Que ele continue jogando da forma que ele achar que é certo, independente do resultado. Claro que ele joga para ganhar, mas ele tem que jogar com alegria. Você não tem satisfação em uma pelada
onde você não tem prazer em sorrir, você quer ganhar a pelada do seu amigo, né? Você vai lá, quer ganhar, é um jogo contra o outro, você quer ganhar dele. Mas você quer fazer uma jogada bonita, você quer, sabe, ganhar bem, você quer se divertir. Você não vai lá só para jogar futebol e ficar magrinho. E os jogadores profissionais não são diferentes disso. Eles também querem se divertir, claro, com responsabilidade, porque tem um clube por trás, tem muita gente, tem torcedores, aficionados, tem um monte de coisas que elevam essa situação, mas tenha certeza que só se divertindo você vai entregar o que o público quer ver. Não tem outra forma. Porque o Neymar é um jogador sul-americano, primeiro, é um jogador brasileiro, raiz, vamos dizer assim, que entra para jogar e se divertir, acabou. Agora, se ele mudar, se ele modificar isso, talvez ele não seja feliz. Aí ele vai buscar outros caminhos, outras fugas para ser feliz. Ele se prepara para entrar dentro de campo. Antigamente, quando eu estava no Santos, ele metia a golinha para cima, ninguém entendia. Por que a golinha é mascarado? Não é mascarado. É porque ele quer oferecer para você o melhor espetáculo que você possa ver. Ele quer ir lá e fazer com que você seja feliz. Então, são diferentes, é difícil, é suspeito, eu sou suspeito de falar do Neymar, mas eu o conheço muito bem. O Neymar, ele era assim, era uma criança que ele dormia com a roupa, ele sabia que ia treinar no dia seguinte, e as crianças tinham que cada um com a sua roupinha, sabe? Para lá, com a sua necessaire, com a sua roupinha para se trocar lá. Sabe como o Neymar dormia? Com 6, 7 anos de idade? Com a roupa, já estava com um tênisinho de salão, com um meião até aqui em cima, vestido. Já do jogo, falei, o jogo é amanhã, filho. Ah, mas já vou dormir com a roupa, já pra... Ele ia num aniversário de criança de 8 anos, ele queria com a roupa do time. Ele ia com o short do Palmeiras, camisa do Corinthians, meia do Santos. Era muito louco, ele queria tudo fantasiado. Ele se fantasiava, né? O termo é, ele se fantasia demais. Mas é porque ele é assim. Ele é apenas, claro, mudou os seus gostos, né? Ficou um cara mais refinado. Mas ele continua da mesma forma. Sempre foi uma coisa muito lúdica, né? Não adianta, você não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir mudar. E eu nem posso, eu nem devo. Eu preciso apoiá-lo em certas coisas, claro, e direcioná-lo, né? Porque no momento que você apoia, você direciona também. Eu falo muito quem andou de moto aqui. Quem andou de moto. Mas você pode perguntar para um cara que andou de moto que a coisa mais difícil é você ter um garupa atrás, homem. Porque ele segura na parte traseira. Então, você deixa a moto com 2 guidão. Da frente e o de trás. É perigosíssimo. Um dos maiores acidentes de moto são com um garupa homem atrás. Mas você precisa ser um garupa como? Mulher. Você bota a namorada lá, o que ela faz com você? Te abraça. E se você virar para cá, o que ela faz? Te acompanha. Vira para lá, te acompanha. Então, eu sou obrigado a ser um garupa no meu filho. Por quê? Porque eu preciso abraçá-lo, porque não dá para eu segurar atrás. Porque ele vai para um lado, eu vou para o outro. Então, mas eu fico no ouvido dele lá. Esse é o meu trabalho. Esse é o desafio de um pai. É apoiar o seu filho, mas saber direcioná-lo. Então, eu tenho que conversar de vez em quando. Porque a experiência, ela não se transfere. Eu não consigo pegar toda a experiência que eu tenho e jogar para o Neymar. O que eu faço com essas experiências? Pelo contrário, experiências você adquire. Então tem coisas que eu não consigo passar para ele, ele precisa viver. Por mais que eu fale, não faça isso, ele precisa passar por isso. E aí sim eu falo, tá vendo? Aí a gente consegue a resposta dele, aí fala assim, se eu tenho razão, aí ele começa a me seguir. Porque aí eu consigo antecipar certas coisas. Olha, filho, eu acho que aquilo ali não vai ser legal. Aí o que acontece com isso? Aí ele fala, realmente, você me avisou daquela vez e não foi, então vamos por aqui. E nem sempre os caminhos que nós escolhemos é o certo. Eu sei disso, mas é o que a gente escolheu. E a gente não pode se arrepender pelas nossas escolhas. Esses caras nesse nível, olha, os caras choram, viu? Os caras sofrem. Os caras sentem medo, sentem tudo, como qualquer ser humano. Mas eles têm o mundo deles. Eles pensam fora da casinha de vez em quando, tem o mundo deles. E você precisa dar não fuga, mas uma estrutura para eles que eles possam realmente suportar toda essa carga de trabalho, de distância, de amigos. E a gente começa a criar situações para eles, amigos, família. Então você precisa criar.
Porque eu não tenho que estar com meu filho somente financeiramente feliz. Ele precisa estar mentalmente feliz. Fisicamente feliz. Ele precisa estar bem em sua plenitude. Porque senão, falta dessas três coisas, uma falta delas, você tem a certeza que uma vai prejudicar a outra. O carnaval é uma fuga. Pô, treinou o dia, treinou de manhã, treinou de tarde, treinou um negócio, fomos lá. A gente tem estrutura suficiente para levar ele, colocar no melhor lugar, trazer ele da melhor forma possível e sem causar dano nenhum, por que a gente não vai fazer? Poxa, todo mundo acha que o Neymar foi pro carnaval e ficou 1 hora andando de escola de samba. Tava num dos melhores camarotes, com toda a assistência possível, com sofá se precisasse sentar, com bebida se tivesse beber, se quisesse beber, com toda a situação possível. Ele não agrediu o corpo dele de maneira alguma. De maneira alguma. E as pessoas falam, não, olha, gente, ele não estava no Carnaval da Bahia, na Pipoca. Quem conhece o Carnaval da Bahia, onde é o lugar da Pipoca, ele não estava lá. Sabe, é uma loucura as pessoas imaginarem isso. Ele estava vendo o Carnaval da Bahia. Nem no trio elétrico ele foi, ele viu os trio elétricos passarem. Ele não é ingênuo, não é um cara alienado que chegou ao ponto de falar assim, pô, eu não sei o que se passa em torno de mim. Ele sabe tudo o que acontece com ele. Mas ele sabe o cara que ele é. Ele sabe o que ele pode fazer ou não. Essas coisas talvez aborreçam o Neymar. Cara, como o cara está falando da minha vida, o cara não sabe, não me conhece, não está entendendo do que eu faço, do que eu vivo, da forma que eu vivo. Porque, em determinado momento, se ele falar alguma coisa, vai parecer arrogância. Se eu responder alguma coisa da forma, cara, eu só estou falando do Neymar, tinha estrutura suficiente para estar no Carnaval da Bahia, sem causar dano nenhum. O cara fala, pisãozinho, meu filho, não tinha como ninguém tocar no pé do Neymar. Não tinha. Porque só tinha pessoas conhecidas dentro do camarote dele. E todos que estavam ali com ele, os caras deram estrutura suficiente para que ele ficasse confortável. Não tem nenhum idiota. Eu sei que as pessoas podem imaginar que aquele pai do Neymar é louco e vai colocar ele numa situação difícil. Pelo contrário. Foi tudo estruturado, elaborado, para o Neymar chegar e voltar. E com a permissão, viu? O clube sabia e todos sabiam. E era meia-noite, gente. Ele já tinha treinado de manhã, treinado à tarde e já estava no Rio de manhã. Se alguém percebeu no Instagram dele, ele já estava treinando de manhã. Porque estava treinando todo dia. Não tinha protocolo médico. Não tinha nada, ele não estava impedido de nada. Pelo contrário, ele veio para o Brasil para começar uma nova etapa de recuperação, que era a mecânica de pisar, que ele ia sair do RoboFoot, ia tirar as muletas e era necessário que ele pisasse, era necessário que ele começasse a caminhar sem carga, claro, com um tênis adequado e protegido. Estava tudo, realmente tudo certo. Mas se a gente ficar falando isso toda hora, parece que a gente fica arrumando desculpas para o Neymar. A gente não quer mais, a gente sabe o que está fazendo. As pessoas têm que entender que nós tem profissionais desse lado aqui. Pode não parecer, porque é pai do Neymar, mas tudo bem, não quer acreditar em mim, mas eu tenho profissionais que trabalham comigo para dar toda a estrutura para o Neymar. E profissionais do mercado, tenho a certeza. Então, o clube tem a segurança do nosso trabalho, nós damos essa segurança para os clubes que a gente trabalha, hoje para o Paris Saint-Germain, então está todo mundo ciente disso. Quando as pessoas perguntam alguma coisa de estrutura e como a gente faz com o Neymar, a gente sempre coloca, né? Hoje o Neymar é muito copiado a estrutura dele. Você tem a certeza que muita gente hoje tenta fazer a mesma coisa, porque é uma coisa que deu certo, né? Você não investe alto em um departamento, né, profissional, como um preparador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo, por acaso. Esses caras não são baratos. São profissionais do mercado. Não são inventados por mim. Não sou eu o preparador físico dele, não sou eu o fisioterapeuta, não sou eu o psicólogo do meu filho. Sou o pai dele. Sou o cara que administra a carreira dele. Sou o cara que administra a gestão de imagem dele. Eu converso com o Neymar todos os jogos. Todos. A gente sempre foi assim. E às vezes não é para... Você tem a certeza que não é para interferir nele dentro de campo. Vou jogar assim, não posso. Pelo contrário, o Neymar tem coisa para me ensinar. Eu não tenho nada para ensinar para o meu filho futebolisticamente, né? Não tem. Não tem, isso é dele. Os meus conselhos são de tranquilidade, de não desistir,
Poxa vida, se você está com dificuldade, chama teu treinador e vai. Isso aconteceu na conversa dele no Micali, porque ele se desabafou comigo em um momento e falou assim, pô, eu vou conversar com ele. E ele achou que tinha que conversar. E o Micali, humildemente, escutou. Ele e o Renato Augusto foram e conversaram. E eles começaram uma transformação dali. Eu acho que foi mais ou menos isso. Nós acabamos de perder uma Champions em minuto antes de acabar o jogo. Então você tem que ir até o final. Em tudo na vida. Para ganhar ou para perder. É normal isso. Então os meus conselhos são importantes, mas a gente tem essa situação porque é de proteção mesmo, pela base que nós temos, né, de oração, que isso veio da mãe. Então a gente sempre ora junto. Eu sempre oro com ele. Então, às vezes, quando a gente fala toda vez, não é falar sobre o jogo ou falar de como ele vai jogar, mas sim de uma oração de pai e filho, de uma proteção que a gente fala, né? Que já ficou até conhecida. Hoje tem muitos portais aí que fala da oração nossa, e que é uma coisa que a gente usa, que ele tem tatuado no peito, né? Então, que é mais uma proteção, é uma autoridade que um pai tem sobre o filho de protegê-lo. Porque, poxa, a gente fica falando, eu acho que a vida... O Neymar fala umas coisas legais, para você ver. Ele já tem um pensamento dele, né? E ele fala, pô, eu tenho que viver meu hoje. Não posso pensar daqui a 10 anos. Perguntaram para eles como vai ser os próximos 10 anos quando ele parar de jogar futebol. Eu falei, não quero nem pensar nisso. Eu tenho que pensar em ser feliz hoje. Eu jogo futebol, amo jogar futebol. Eu vou me imaginar sem jogar futebol. Deixa isso pro meu pai, deixa isso para ele. Eu tenho que imaginar ele quando ele parar de jogar futebol. Essa é a minha obrigação, né? De me juntar com as pessoas que trabalham em torno dele. Vamos nos preparar para quando ele parar. Mas ele não tem que pensar, ele tem que pensar no dia de hoje. Quantos acidentes acontecem que você fica se preocupando com o seu futuro e daqui a pouco, do nada. Um segundo é determinante na vida de uma pessoa, gente. A gente está falando hoje que nós somos felizes, vamos comemorar um ano, daqui a 10 anos o Neymar, a gente não sabe. Não sei nem se eu vou estar aqui. Então tem um monte de coisa que pode mudar. Em um segundo pode mudar tudo que você planejou na tua vida. Então, você tem que viver hoje. É importante que meu filho viva a sua vida na sua plenitude hoje. É uma coisa que eu falo para ele, se dedique ao máximo hoje. Não é o próximo jogo, é esse. Não importa contra quem você vai jogar. Se é quanto menor ou maior a equipe, ou quanto menor campeonato ou maior. Jogue como se fosse o último dia da sua vida. A lesão está inerente à profissão dele, isso pode acontecer, mas ele não vai deixar de ser ele e ser feliz nesse momento por isso. São coisas que a gente coloca para nossa família e ele tem isso dentro dele. Eu acho que ele está certo, eu acho que é o caminho. E se você perguntar isso para a mãe, para a Nadine, eu acho que ela vai te responder quantas vezes a gente... Poxa vida, como é que eu vou falar? Eu acho as pessoas que têm poder aquisitivo pequeno, baixo, vai entender o que eu estou falando. Talvez vocês aqui não, mas as pessoas vão entender. Comprar uma bolacha recheada é muito difícil para uma criança, difícil. Mas no tempo você vai chegar lá, você compra água e sal, um pacotinho de bolacha recheada e tal, e você tem que... hoje você come 2 recheadas, amanhã você come 2 e tem que dividir com a irmã o negócio. Ainda mais numa casa onde nós fomos morar, onde tinha as primas e todo mundo, então fica mais difícil ainda. Então você tenta dar o que é básico para o seu filho. Arroz, feijão, né? Pode ser assim. A mistura, né, que a gente fala, né, que ou é a carne, ou é o frango, mas você sabe que aquilo tudo é contado, é assim que o pobre vive. E isso não é ruim, porque é muito legal, isso é saudável. Essa divisão, esse motivo de você falar não, hoje não, essa bolacha não, vamos para essa. Você tem que pensar no todo. Isso eu estou falando financeiramente, estou falando como pai, mas tem outras coisas que você precisa falar não. Eu tive que falar não quando o Neymar estava na base, que era o momento dele, olha, se você quer ser um atleta de futebol, se você quer ser um jogador de futebol, eu sei que seus amigos estão indo para o cinema e estão indo para a balada. Mas você vai ter que saber escolher seus momentos de ir para o cinema e ir para a balada. Não vai dar para você ir todo sábado, porque no domingo você joga. Então não dá para você frequentar o lugar com seus amigos. Então o que você quer da sua vida? Então eu sou obrigado a falar, eu não deixo você ir. Se você quer jogar futebol, você não vai.
Então, o Neymar começou essa carreira de atleta profissional muito cedo. Então, com dos seus 12 anos, quando ele chegou no Santos, eu já falava não para ele, não para um monte de coisa. Porque eu sabia que o sonho dele era ser jogador de futebol, então eu era obrigado, como pai, a tirar certas coisas da sua juventude, da sua infância, da sua adolescência, para que ele tenha sucesso, para ele chegar ao profissional e falar realmente realizar o seu sonho. Então eu sou o cara do não, então tinha que ser duro nisso. Duro em certas coisas. Se você sonha com isso, se você quer isso, não. Porque se você deixar pela vontade da criança, ele não consegue perceber que isso vai prejudicá-lo. E eu tinha que, de alguma forma, orientar meu filho dessa forma. E você, como pai, você só orienta uma criança com não. Eu pelo menos, fui assim comigo, do meu pai, e eu fui assim com meus filhos. Eu tive que falar não para eles, não só para meu filho, como minha filha também. Isso é uma coisa de pai, né? Sei que as pessoas podem me julgar de alguma forma, mas é o meu jeito de ser com meu filho. Eu preferi falar mais não para ele do que sim, entendeu? Hoje eu não consigo. Hoje é a sua escolha, né? Como que eu vou falar não para ele? Mas mesmo assim eu continuo orientando. Meu filho tem 27 anos e ainda procura os meus conselhos, graças a Deus. Mas como eu vou saber se meus conselhos realmente são razoáveis para ele? Eu também não sei, gente. Eu não sei de tudo. Mas eu procuro me orientar. Filho, quando eu não sei de alguma coisa, filho, peraí, filho, deixa eu dar uma pensada, vamos ver qual é o melhor caminho, vamos pensar junto. Eu acho que por isso o Neymar se mantém leal a mim até hoje. Porque eu nunca falei pro meu filho que eu sei de tudo e que vamos fazer. Hoje meu filho me fala não várias vezes para mim. Talvez tanto não que eu falava para ele, ele me fala, pô, não, pai, não quero. Entendeu? Então vamos conversar, vamos nos entender, vamos resolver isso. Mas eu sou esse tipo de pai, eu fui esse tipo de pai, né? Você avalia isso no seu dia a dia, quando você vai dormir, você pensa nisso? Como é que é viver com essa sensação? Você se questiona, por que será que aconteceu com ele, com o meu filho? O que teve de acontecer, dos seus talentos? Você pensa muito nisso, queria saber como você trabalha. Puxa vida. Eu já tentei pensar nisso, mas a ficha não cai nunca. Como é que é? Eu não sei falar. Falar a ficha não cai. Eu não consigo me realizar, né? Estou tão próximo que talvez eu não consiga me enxergar. Não ver o tamanho que a gente se torna. De vez em quando as pessoas precisam, ei, calma que você não precisa falar nada. As pessoas têm que nos ajudar. Por isso eu tenho tanta gente do meu lado trabalhando, porque eles são um feedback do que está acontecendo, porque você na situação não consegue perceber. Porque eu vejo o Neymar como filho. Por mais que ele seja meu trabalho, a minha empresa, sabe, um monte de coisa que ele é referência para mim, mas ele é meu filho. Então, o que eu tenho, meu pensamento sempre em primeiro lugar é de pai, de proteger, né? De lutar por tudo que ele está fazendo. Então, talvez eu me perca de vez em quando em determinados momentos, porque eu sou pai. Mas eu tenho pessoas que me ajudam nesse tipo de situação e controle para poder me enxergar. Peraí, a gente de vez em quando a gente tem que se vigiar. Se vigiar pro bem e se vigiar pro mal, né? Para não cair em armadilhas que prejudiquem a mim e principalmente a ele. Poxa, nós tínhamos ido com o Wagner, né? Estavam passando alguns dias lá, que o Neymar estava em avaliação no Real Madrid, já tinha sido até aprovado. Só que a gente já estava vários dias lá e na Espanha não tinha esse negócio de arroz e feijão, né? Caramba, eu falei, cara, que dificuldade. E o Neymar, a gente já não conseguia comer muito as coisas que estavam lá, que colocavam, porque a gente ficou num hotel, né, naquele momento, né? E a comida do hotel era sempre as mesmas coisas, era Ramon. Hoje a gente se acostuma com isso. Mas naquele momento a gente sentiu muita falta de arroz e feijão. E eu vi o Neymar cada vez mais debilitando, sabe? O cara não comia. Eu olhava para ele, tem que comer, isso e aquilo. E o arroz era muito diferente, as coisas que tinham lá eram muito diferentes, ele não comia direito. Aí o Wagner falou assim, puxa, vamos na casa do Robinho. Vamos lá, vamos comer um feijão hoje. Aí nós fomos fazer a visita e conhecer o Robinho de perto, né? Tal. Ficamos lá e, poxa, arroz, feijão, tudo, tinha tudo que a gente precisava. Eu fiquei até envergonhado porque eu tava com muita fome, o Neymar também.
Alô, caramba e tal. Pô, ficamos felizes, aí depois fomos brincar de sinuca e tal. Só que o Wagner só levou a gente na casa do Robinho aquele dia, né? Puxa, mas que raiva, meu. A gente falou, não, acho que talvez... Esse foi um dos motivos que a gente não ficou lá, porque falou, meu Deus do céu, a gente não vai aguentar isso aqui não. E, poxa, foi divertido o negócio, mas a vergonha que nós ficamos, de ficar aquele, poxa, meu, eu queria comer mais, sabe, o negócio, falando, pô, foi engraçado, foi engraçado. Poxa, é engraçado você falar como que nós começamos a pensar na imagem do Neymar, né? Porque até o momento... Ninguém no Brasil, nenhum atleta tinha feito sua imagem no Brasil, né? E o que ofereceram pra gente em 2010, mesmo a gente tendo aberto a nossa empresa em 2006, pela vontade do Santos Futebol Clube, em querer segurar esse menino, naquela época não tinha como segurar um atleta da base. Porque as regras da FIFA, da CBF, não protegiam os clubes formadores. Hoje nós temos umas regras diferentes que já protegem esses clubes formadores, mas naquela época não tinha. O Santos não tinha como se proteger. Poxa, como que a gente vai manter esse menino aqui na Vila? Porque a gente vai trouxemos ele para cá com 12 anos, e ele vai fazer 14 anos e ele já pode ser federado em outro clube. E já tinha propostas de Corinthians, Palmeiras, todo mundo em São Paulo já estava de olho no Neymar. E o Santos não tinha como segurar. E aí nós fomos para Madrid. Poxa, aí o Santos naquele momento enlouquece, um monte de gente pede para o Neymar voltar, para a gente voltar, tem aquela... Todo mundo sabe, a imprensa noticiou a situação naquela época. E aí o Santos tem uma sacada, né? O Marcelo Teixeira, pô, a gente não tem como segurar esse garoto, mas a gente vai fazer uma proposta para você. E foi o primeiro dinheiro que nós ganhamos, né, como empresa de marketing. O Santos compra os direitos de imagem da minha família. Porque eu e a mãe eram muitos representantes legais. Mas com relação a isso, o que o Santos promove? Olha, nós somos uma empresa e precisamos comprar os direitos de imagem. Vocês têm que abrir uma empresa e vender essa imagem para nós. E nós achamos um valor e vendemos a imagem para o Santos. O Santos ficou dono 100% da imagem do Neymar durante esses anos que estava na Vila. Fizemos um contrato de 5 anos até, de 2006 a 2011. Então o Santos ia pagando a gente anualmente ou proporcionalmente por meses assim, até ter o valor que a gente tinha decidido em contrato. E eu vendi a imagem para o Santos 100%. Isso é a única garantia que o Santos tinha da gente não ir para outro clube. Então o Santos fez até o Neymar se profissionalizar. Então com 16 o Santos profissionaliza o Neymar, é outra gestão, é gestão de carreira já profissional. E a imagem continua. Só que em 2010, poxa, eu me lembro até hoje, o Santos só usava a imagem do Neymar para promover as escolinhas dos Santos Meninos da Vila. Então o Neymar começou a promover. E o Santos começou a fazer isso até com outros garotos. Veio o Jean Cheira, na época, Gabigol, puxa vida, Serginho, tinha outros meninos, mas o Neymar foi o percussor dessa situação. Mas chega em 2010, em 2009 o Neymar explode, né? 2010 entra a nova gestão e fala, pô, eu estou sabendo que o Santos está pagando, a gente até 2011 nós temos que pagar X para você sobre a imagem do Neymar. Nós queremos devolver 50% para você. Mas você ajuda a gente, e todos os seus direitos de imagem que a gente fizer em conjunto, nós vamos repartir. Eu aceitei. Aí eu abro um escritório, como em Santos ali, para a gente começar já... O Santos nos dá profissionais, esse é o Projeto Neymar que começa, o Projeto Neymar Júnior. Tanto que o Instituto hoje se chama Instituto Projeto Neymar Júnior, derivado a esse projeto de carreira que o Santos fez para o Neymar. Não só o projeto de carreira profissional, mas o projeto de carreira de imagem. Olha, o Santos tinha um projeto de carreira que foi estupendo. Foi o melhor projeto de carreira que eu vi um clube fazer de um atleta profissional. A gente começou a faturar bastante grana. E o Santos começa a me devolver os direitos de imagem. Me devolve mais 30%, aí o Santos me devolve mais 20%, o Santos fica com 30% e nós com 70%. Até o seu término de contrato que o Neymar, que a gente sai 100% com os direitos de imagem do Neymar. A nossa empresa ela começa em 2006 como uma empresa simples, né?
A gente já passou já por lucro presumido. Hoje nós somos uma empresa de lucro real. Em 2006, nós estamos com 13 anos de empresa. Nós já fomos simples, presumido e hoje somos lucro real. Hoje estamos dentro das 10 mil empresas que mais contribuem com esse país, com a imagem do Neymar. E todos os rendimentos tributários nós trazemos para onde? O Brasil. Tudo que nós temos hoje, mais de 46 empresas, mais de 46 contratos vigentes com o Neymar. E todos os contratos que nós temos, a maioria deles, acho que 90%, de 85% a 90%, são todos no exterior. E todos os rendimentos nós trazemos e tributamos aqui no Brasil. É uma coisa que as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem. Mas a gente cresceu muito e hoje a gente tem muito orgulho da empresa que nós nos tornamos. Né? E durante esse caminho, fizemos o Instituto Neymar Júnior, né? que hoje está na Praia Grande, com o nosso dinheiro, com o dinheiro da família, com investimento em torno de 25 milhões de reais para estruturar tudo aquilo, com um atendimento que podemos alcançar 3.300 crianças. Hoje nós temos ali, nós atendemos 2.400 mais ou menos, 2.300 crianças, fora os familiares, que chega a 10 mil pessoas por dia, totalmente gratuito. Nós temos também vários apoiadores, nós temos pessoas importantes e temos patrocinadores importantes dentro do Instituto Neymar Júnior também. Hoje é considerada as maiores instituições estabelecidas do mundo, porque não é uma instituição virtual, não é uma instituição pontual, pelo contrário, ela está estabelecida. Ela atende todos os dias, ela está lá, à disposição da comunidade lá de Praia Grande, para as pessoas verem, enxergarem o trabalho que a gente vem fazendo já. Já vai se completar 5 anos de atividade. E hoje estamos já, 2019, né, vai fazer 5 anos. 5 anos que a instituição se mantém, graças a Deus. São mais de em torno de 140 colaboradores. Na NR Sports, NN Consultoria, juntando todas as empresas que nós temos, hoje nós temos mais de 203 funcionários em regime CLT. Regime CLT, você sabe o que é, né? É você realmente saber o que é ser empreendedor num país onde nós estamos sofrendo essa dificuldade tão grande de manter emprego. Hoje, nossa família cresceu muito durante esses 10 anos. A gente não só está comemorando a estreia do Neymar, os 10 anos de carreira, mas do que a gente fez como família, do que nos tornamos como família, né? Do que nós fizemos pelo nosso país. Ele está lá lutando para honrar a nossa camisa, a camisa da seleção do Brasil. E nós, como empresa, a gente está lutando aqui. Mantemos nossos negócios aqui no Brasil. Nossa instituição está aqui no Brasil, estabelecida no Brasil, para ajudar a comunidade do nosso país. Então a gente está fazendo a nossa parte. O Neymar é um atleta olímpico. E nós sabemos a dificuldade que nós temos nesse esporte olímpico. Não só no futebol, mas em qualquer outra modalidade. Eu não vou falar só do esporte do futebol, não. Mas a gente tem que olhar para o lado de vez em quando e ver quanto é difícil se formar um atleta olímpico. A gente não dá valor a isso. Hoje nós temos uma medalha olímpica, né, brasileira, e a gente não dá esse valor. Então a gente precisa mudar nossos conceitos, olhar para o lado, olhar para o vizinho, mas não olhar para o vizinho para falar da vida do vizinho, pelo contrário, é para ajudar o vizinho. É claro que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Nós não temos um alcance, né? Nós estamos falando de 200 milhões de habitantes, mas nós estamos fazendo a nossa parte da melhor maneira possível. Eu tive conversas com governantes do estado de São Paulo aqui, a gente tentar fazer alguma coisa, mas é muito difícil, é burocrático demais você tentar fazer alguma coisa. Poxa, a gente perdeu uma oportunidade muito grande nas Olimpíadas, né, de fazer um centro olímpico para ajudar os atletas que realmente precisam. Tem muita gente boa aqui nesse país, em todo tipo de modalidade, mas precisa ser um negócio que todo mundo abrace isso, né? Nós temos o Thiago Braz hoje. Hoje a gente faz a gestão de carreira dele, entendeu? A gente
Gestão em todos os sentidos, né? De organização contratual, de orientação tributária. Hoje a gente tem um know-how que dá para ajudar ele da melhor maneira possível. O Thiago, ele é um cara que venceu, hein? Trouxe a medalha de ouro para o Brasil. Mas a gente só tem o entendimento de procurá-los só quando isso está perto da próxima Olimpíada. Esse conceito nosso, né, não adianta. A iniciativa privada, ela precisa estar apoiando o atleta não só quando ele ganha, mas quando ele ainda está tentando, está treinando, porque o patrocinador, o investidor, ele não consegue investir se ele não tem um retorno, né, planejado para que ele possa também poder apoiar. Então fica os dois vendidos, o patrocinador e o atleta. E não tem ninguém para fazer esse tipo de gestão no meio, para que possa realmente ajudá-los. Qual?